Olá, chegou a sexta-feira, dia 20 de outubro, e estamos juntos em mais um assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom poder contar com o seu carinho e audiência de sempre. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre o Enem 2017. Vamos trazer muitas orientações e dicas para você que vai fazer o Enem 2017. E ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, a enquete do dia, onde você vai poder interagir com a gente e muito mais. Então, fica conosco que o assunto do dia só está começando. As provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, estão marcadas para os dias 5 e 12 de novembro e conseguir um bom resultado pode garantir uma vaga para cursos de nível superior em universidades públicas e privadas do Brasil. Já na véspera do exame, os candidatos eles correm contra o tempo para absorver o maior volume de conteúdos e se dar bem na prova. São mais de 6,7 milhões de inscritos nesta edição do Enem. E a expectativa já começa em saber em qual local será feita a prova, não é verdade? Então, pode ficar tranquilo que o cartão de confirmação de inscrição com os locais do exame, esses cartões já estão disponíveis na página do participante. O INEP acabou de divulgar essa informação. E hoje teremos muitas dicas e orientações com os nossos convidados e vamos apresentá-los a partir deste momento. Vamos conversar hoje aqui no nosso programa com o Fernando Beltrão. Fernandinho Beltrão, ele que é professor de Biologia e proprietário do Centro de Estudos Fernandinho e Companhia. Também vai nos ajudar a entender mais sobre o tema o Arthur Costa. Arthur é professor de Biologia do Centro de Estudos Fernandinho e Companhia. Daqui a pouquinho vamos ouvir aqui dois profissionais que entendem e muito sobre o Enem 2017. Mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. Confira! As provas do Enem serão realizadas em 2 domingos, nos dias 5 e 19 de novembro. Quem vai fazer o exame, que é a principal porta de entrada para universidades públicas no país, tem pouco tempo para se preparar. Conversamos com o Airon, que vai fazer Direito, e com o Lucas, que quer cursar Medicina. Quando se fala em concorrência, os dois cursos estão no topo da lista. Sendo assim, os dois precisam se preparar muito bem. Perguntamos a cada um deles como está sendo esse último momento de estudos. Antes a gente focava mais abrangente em tudo, para conhecer muito de tudo. Agora a gente procura algo mais específico. Algo que, tipo, se cai muito, com mais frequência, a gente procura dar uma atenção para não errar tanto, entendeu? Já que é uma questão que vai com certeza estar lá. Eu decidi focar no que eu preciso para, tipo, organizar meu horário de estudo e suprir o que falta no começo do ano. E o tempo para descansar? Aumentou ou diminuiu do começo do ano para cá? Depende do dia. Tem dia que eu prefiro ir para cinema, tem dia que eu fico em casa dormindo, tirando um pouco do sono que falta do começo do ano. Bem, no começo do ano eu descansava mais. Agora não, agora eu estou tendo que estudar todos os dias, de segunda a sábado, no caso. E quando chega no domingo é que eu dou uma relaxada. Deu para perceber que o Lucas e o Airon têm discursos bem parecidos. Eles estão estudando mais nessa reta final, descansando menos e focando naquelas questões que eles acreditam que vão cair nas provas, as que estão mais frequentes no Enem. Agora, será que isso é o ideal para todo mundo? Na verdade, cada estudante tem seu perfil. E aí, você precisa saber se é melhor para você estudar mais agora ou pôr o pé no freio e dar uma relaxada. A professora Fernanda Pessoa recebeu nossa equipe e passou essas orientações. Nesta fase, é muito importante que o aluno reconheça o seu limite e que a família ajude a fazê-lo entender o limite. Por exemplo, um aluno que no começo do ano vem num ritmo muito sério até agora, é natural que, se ele tem maturidade, ele consiga somente canalizar os estudos agora. Uma revisão, as aulas são muito importantes, mas tentar dormir um pouco mais, entenda, tentar, porque depende muito do nível de maturidade. Tudo é muito relativo e o estudante é que vai definir sua rotina de estudos. Ok, isso ficou bem claro, mas não dá para ficar só estudando e estudando até a hora da prova começar.
Tem um momento em que a gente tem que guardar os livros, respirar fundo e ficar no aguardo da prova com tranquilidade. Que momento é esse? A gente perguntou à professora também. Na minha opinião, semana de Enem é uma semana de desacelerar. Pelo menos 3 dias da prova, tentar ficar mais próximo à família, pisar na areia da praia, claro que respeitando os limites, os horários. Para quem está nesse caminho, a gente deseja bons estudos e bom descanso também. E só repetindo, a data das provas do Enem serão realizadas em 5 e 12 de novembro. O resultado está previsto para o dia 19 de janeiro do ano que vem. Pois bem, ótimas dicas, gostou das dicas que demos a partir de agora? Daqui a pouquinho teremos muitas outras informações e dicas importantíssimas. Mas a partir deste momento a gente abre o espaço do programa para você que está em casa, venha participar aqui conosco, venha interagir com a gente. Olha só, a partir deste momento eu vou te explicar o que é que você deve fazer para responder a nossa enquete. Basta ligar, nossa linha interativa é o 3424-1977. Você vai ligar para responder a nossa pergunta de hoje. Olha só, enquete do dia. Você costuma intensificar a rotina de estudos na reta final para as provas do Enem? Sim ou não? Será que você intensifica ou desacelera? 3424-1977, você vai ligar para a gente, responder sim ou não. Você também pode interagir conosco através da nossa fanpage. O nosso espaço lá na internet, facebook.com/assunto do dia, é a nossa fanpage. Lá você acessa, deixa a sua dúvida e também o seu comentário sobre o Enem 2017. Fala um pouquinho da sua expectativa. 994181206 é o nosso WhatsApp, está disponível lá no WhatsApp, você pode deixar quantas perguntas você tiver sobre o tema, que daqui a pouquinho os nossos convidados eles terão o maior prazer em responder essa sua dúvida. E olha só, este ano o Enem traz várias novidades, as principais já falamos aqui no nosso programa, que são, a realização das provas em 2 domingos consecutivos. Após isso, tem a redação ali no primeiro dia e a declaração de comparecimento e as novas regras de isenção e de ausência. É muito importante, se você não puder comparecer, que você justifique essa ausência. Quem não puder comparecer nos dias de prova poderá solicitar a isenção do pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2018. Para isso, é necessário fazer a justificativa de ausência. Isso você vai justificar essa ausência no sistema de inscrição do próximo ano, Só serão aceitas ali justificativas com isenção de documentos como atestados médico, comparecimento judicial ou certidão pública ou boletim de ocorrência também. A partir de agora vamos aprender muito mais sobre o tema, vamos ouvir muitas dicas que vão te ajudar. Você vai ter um bom desempenho no Enem 2017 com essas dicas, prometo. Boas-vindas aqui aos nossos convidados a partir deste momento. Fernandinho, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, espero que a gente possa ser útil a todos, aqueles que estão em casa, aos estudantes e principalmente aos familiares. Nesse tempo, a família é decisiva. Arthur Costa, também seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, um alô para todo mundo que estiver assistindo a gente. Vamos ter um momento muito importante e muito proveitoso para tentar ajudar quem estiver em casa, tranquilizar um pouco todo mundo que está nessa fase tão estressante. Tranquilizar em menos de um mês de exame, É possível ainda fazer isso, Fernandinho? Tranquilizar? Com toda certeza, veja, isso acontece todos os anos. Então, há 36 anos eu acompanho milhares de jovens nessa reta final. E o grande detalhe é, o menino diz, eu estou nervoso, eu estou ansioso. Isso é comum, isso é crescente. Até a prova aumenta um pouco, é o que eu estou dizendo. Mas cadê o calmante? Onde está ele? Na prova. Quando você chega lá e pega a prova, que o fiscal bota na sua mesa, deixa fechada, em cima dela escreva calmante, seu calmante está ali dentro. Você estudou. Aquilo que você estudou, você vai se reconhecer nas primeiras questões, nos primeiros textos. O Enem tem, obrigatoriamente, uma parcela grande de questões bem simples. E ao se deparar com elas, naturalmente ele vai relaxando e entrando na prova. Ele está concentrado, mas não está mais apavorado. Claro que existem alguns que estão exacerbados, que ficam extremamente irritados nesse tempo, que não conseguem dormir bem. Se há uma necessidade de um apoio maior, sim, conversa em casa, conversa na escola, que a gente vai saber te orientar.
Há casos de pessoas que precisam até de medicação, porque entram numa histeria, numa ansiedade maior do que o normal. Mas isso é raro. Na maioria das vezes, uma respiração, um esportezinho leve, uma bobagem, uma brincadeira, uma leitura, ligar pelo zap para um amigo que está lá na Sibéria, que você nunca mais falou com ele, passa um zap para ele, ele não sabe nem o que é, nem daqui a pouco ele está conversando com você, lhe dizendo que está com frio, e você interagir paralelamente, relaxa um bocado. Tem um monte de dica importante que pode ser feito nesse tempo. Essas dicas também valem para o aluno que vai fazer pela primeira vez o exame? Para ele é novidade. Tem a pressão da família que espera um bom desempenho desse aluno. Como é que ele controla essa ansiedade? Porque eu acho que quem vai fazer pela primeira vez fica um pouco mais nervoso porque não tem experiência. Em partes, ele fica mais nervoso pela surpresa, pelo inesperado que tem. Mas hoje em dia é tão comum ele ter passado durante um ano por simulados, é tão comum ele ter treinado. Muitas vezes eles fazem 5, 6, às vezes 10 simulados eles conseguem fazer durante um ano, que a própria prova do Enem ela se caracteriza por não ser surpreendente, ela não varia de um ano para outro. Então, quanto ao que esperar na prova, todo aluno que se preparou direitinho, ele já sabe mais ou menos o viés, como é que vai ser, como é que está lá, a maneira do elaborador escrever, o jeito de ser perguntado, o Enem tende a manter esse padrão. Quanto ao nervosismo, aí sim, os alunos mais jovens, eles tendem a ter um pouco mais, até mesmo pela imaturidade. Mas isso, como o Fernandinho disse, passa assim que ele pega a prova. E assim que ele perceber que ele domina as primeiras questões, que ele domina a maior parte das questões, isso vai tranquilizando e ele, quando menos esperar, já está passando do meio da prova e chegando perto do fim. Esse ano tem várias novidades, né, Fernandinho? Tem essa questão das provas agora aplicadas em 2 domingos consecutivos, o estudante ganhou ali mais uma semana para estudar, seria assim? Isso aí eu acho que vai ser uma chave angular importante, porque veja, colocou-se na primeira semana linguagens, humanas e redação. E uma semana depois, o que é decisivo, o que resolve a vaga, o que bota na faculdade, matemática e natureza. Os vilões foram todos jogados para uma semana depois. Então, isso vai ser bom, porque veja, se o menino, e quase todo, tem como algozes principais matemática e natureza, a ansiedade é maior aí, até porque a nota vem pesada daí mesmo, o que acontece? Como começa mais leve, é mais leve. Ele sabe que vai dar certo, vai ser muito positivo, vai ser muito bom. É novidade, ótimo. Veja, você não imagina a ginástica que foi para adaptar lá a gente da academia a isso. Foram 22 domingos do ano, veja, de 22 domingos que a gente abriu o curso para fazer simulado no domingo à tarde, ao meio-dia, o menino com fome. Mas veja, quem treinou isso 20 vezes, 10 vezes, 5, cada escola buscou um tempinho para fazer isso. Se ele se dedicou a isso, ele descobriu que dá para encarar, que é possível. E o fato de ser uma semana depois, a gente é só traçar que ocupação ele vai ter nesse interstício. A principal regra é não olhar para trás. Eu não sou curupira. É não passar a semana entre provas olhando para... eu errei a questão 18, eu acertei a 19, eu fui bem na redação, não fui... Isso é para se ver depois do dia 12. Entre o dia 5 e 12 meu foco tá lá na frente. Feita aquela mãe que tá com o bebezinho ardendo em febre e sai correndo para o médico e tem lá uma pista cheia de brasa. Ela não vê a brasa, ela só vê o médico. Que é lá que eu chego. O meu destino é levar meu filho para cuidar, então é levar meu coração para o segundo dia de prova. É por aí que você vai chegar bem. Ele também não deve se preocupar nem focar no número de inscritos, né? 6,7 milhões de pessoas em todo o país vão fazer essa prova. Se ele olha, né, quantidade de pessoas... Esse ano, né, no Enem, quando a universidade pública está usando a nota do Enem como critério de seleção desse aluno, não tem concorrência, né? Não divulga antes. Isso dá mais um alívio a esse aluno. Mas tem aí o número de inscritos, 6,7 milhões. Pode amedrontar esse aluno? Ele não deve levar em consideração esse número. É o único da matemática que não deve ser levado em consideração. Não, esse número diz muito pouco. Ele serve mais para estatística do MEC. Esse número fala pouco, porque desses, uma parte significativa não comparece, desses, uma parte significativa zera redação. Então, a real concorrência de cada candidato, ele vai ter noção lá naquela data que a gente falou aqui no programa no começo, lá em janeiro, quando sair o resultado do Enem, aí começa a famosa semana do SISU, aí ele vai ter real ideia, não do número de concorrentes, mas de sim, ele vai ter
a ideia de a minha nota é suficiente para entrar no curso que eu desejo, ele vai ter noção da dificuldade que foi para cada curso. E não o número em si, agora de inscritos, esse aí é muito mais estatístico. Outra novidade é essa questão do horário de verão, né? Esse estudante ele deve ficar atento em relação ao horário. Local de prova, a gente falou que já está sendo divulgado, né? Já foi divulgado. Ele deve comparecer até esse local de prova? O que é que ele deve fazer, né, nesses dias? São pequenas regras que valem tudo. Veja, todos os anos, nunca houve um ano em que eu não tivesse pelo menos um aluno do meu curso perdendo a prova por uma bobagem, por uma besteira. Por exemplo, a coisa mais emblemática foi uma criatura que perdeu a prova fazendo prova na mesma rua do colégio, a menos de 500 metros. Mas aí eu pensei que era 13 horas, no meu cartão estava escrito 13 horas. Aí eu saí de casa de 12h30 e não viu que a rua fervia de gente. Veja, horário 13 horas é horário de Brasília. Tudo que o Enem falar é horário de Brasília. No SISU é horário de Brasília. Claro, o país é imenso. E tem vários fusos, então eu tenho que me basear em um dos horários. É o horário de Brasília. Então, para o estado de Pernambuco, por exemplo, é meio-dia a prova, não é às 13, é 12 horas que tem que estar lá, antes das 12. Além disso, documento oficial com foto, caneta. Qualquer caneta pode levar? Caneta. Posso levar boné, posso levar estojo? O que é que eu posso, o que é que eu não posso? Caneta sempre preta. Caneta sempre preta, de bojo transparente. Essa já é uma regra antiga do Enem. Esse ano vai chegar em casa uma carta dizendo Nada de carta. Esse ano nós não vamos ter a famosa cartinha dizendo que ele... Antigamente a gente recebia um questionário para responder e levar no dia. Acabou, isso já foi feito, não tem mais, foi feito na inscrição. Chegava a carta com cartão de inscrição. Acabou, você tem que entrar no site, na área do participante, sim, e imprimir o seu próprio cartão e levar no dia. E se eu esquecer o meu cartão no dia? Se eu souber prédio e sala, não tem problema. Eu não posso deixar de levar um documento com foto. E se na hora da prova eu estiver indo e alguém me roubar o documento? Eu posso fazer um boletim de ocorrência. Então, caminho passo zero. Pegue, por favor, tire cópia dos seus documentos do lugar de prova. Mande um zap para um grupo de amigos seus. Aqui é que eu vou fazer prova. Porque se acontecer qualquer imprevisto, você tem em cópia, você tem no celular. Mas o fiscal não vai aceitar. Pior é chegar sem nada, sem saber nem qual é a sua sala. Então, saber qual é a sala, o prédio. Como é que você vai chegar a esse prédio? Uma dica, você bota no seu celular, ok Google, no dia da prova, ok Google, ou Zap, ou algum aplicativozinho. Quanto tempo eu passo para chegar no meu prédio? A pé. Veja, a pé. E vá de carro. Porque se congestionar demais, vá sempre de modo que dê para chegar bem. Eu faço todos os anos o Enem, todo ano. No ano passado eu fiz ali na Conde da Boa Vista, veja, meu prédio foi na Conde da Boa Vista, no Colégio São José. Então eu saí da minha casa, saí do Derby, na direção fui a pé. Já fui a pé de saída. E o trânsito estava pela hora, você não imagina. Ninguém chegava, ninguém andava, faltava 20 minutos, meia hora para a hora. Ia dar tempo todo mundo. E as pessoas saindo e correndo. Chegou ao ponto em que eu comecei a andar de costas e o povo, como eu sou muito conhecido, né? Então eu passava... Calma, vai dar tempo, eu também vou fazer prova, venha devagar. A gente anda muito em 10 ou 15 minutos, só que tem que ter a precaução. Programe-se para chegar antes do horário, porque essa história de chegar em cima da hora é um perigo. Eu vou de carro, eu mesmo dirigindo, e se furar o pneu? E se não tiver onde estacionar, vou entrar com o carro na cabeça? Então eu tenho que ter programação. É muito importante isso para o dia de provas. Todo ano o Fernando faz a prova do Enem, né? Será que todo ano ele levanta a nota para o curso de medicina? Porque ele é formado médico, né? Será? Também faz. Eu faço todo mês, todo ano a gente faz. Não, mas não concorre a nada de nada, não. Nunca. Em relação a esses imprevistos, né, que podem acontecer, esse aluno, se ele chegar faltando 1 minuto para fechar esse portão, por conta de um engarrafamento que ele enfrentou, ele ainda consegue entrar faltando 1 minuto? Ou esse relógio ele é sincronizado? Ou, porventura, se tiver uma escola próxima, ele pode entrar e realizar essa prova, se não for o local dele de avaliação? Ou não? Em outra escola ele não consegue entrar, não. Ele tem que fazer a prova no prédio dele. O grande problema dele entrar faltando 1 minuto, aí vamos falar agora como professor de biologia. O grande problema dele, ao fazer isso, é o estresse pelo qual ele vai se submeter. Isso daí vai trazer um pico de adrenalina no corpo dele. Isso aí vai consumir a reserva de energia que ele, com tanto cuidado, passou os 2 dias, os 3 dias anteriores fazendo, guardando, se alimentando, dormindo, descansando.
É aquela sensação que a gente tem quando está muito ansioso para algo. E quando termina e quando conclui, a gente... Parece que eu levei uma surra, parece que eu apanhei, eu estou com o corpo doído. É aquela sensação de você teve uma descarga de adrenalina, seu corpo respondeu aquilo e depois tudo que ele mais quer é descansar. Então ele vai estar antecipando isso. E tem um lenitivozinho, um pequeno alívio para isso, veja. O MEC, por uma questão de segurança, resolveu que a prova começa ao meio-dia. Na verdade, ao meio-dia fecha o portão. A prova mesmo só começa às 12h30. Que essa meia hora é de período de organização logística para a segurança. Isso tem um lado bom para o candidato. Porque se ele chegasse nessa ansiedade, nessa meia hora ele consegue repor. Ele não consegue repor a comida para a Mastrada, porque queima tudo. É impressionante como acaba o combustível do carro por inteiro. Então o que é que ele pode e deve fazer? Todos devem levar para a prova alguma coisinha doce e boba para comer. Por exemplo, suspiro, bombom de mel. Leva ali. Se precisar, se ele se sentir meio tonto, durante a prova, respirar. Respirar bem, a cada 5, 10, 15 minutos, uma respirada. Um bombonzinho, se ele sentiu que está um pouquinho cansado. Cabeça doendo é fome, criatura. E se ele tiver um pico de estresse desse, o bombom tem que ser logo. O ideal é ele esticar o braço e dizer, doutor, sorinho aí na veia, ó, um soro glicosado com insulina. A glicose vem para o sangue, a insulina bota na célula para minimizar essa ansiedade, esse estresse que acontece. Cabeça doendo é só fome ou pode ser também o cansaço da prova? Porque prova do Enem bate um cansaço, que são textos, né, enormes. Esse ano a expectativa é de se manter assim essa prova? A prova é uma prova longa, sempre foi, tende a manter. Agora, essa ideia de que a prova do Enem ela tem muitos textos longos, isso mudou um pouco nos últimos anos. Os textos já não são mais tão longos feitos eram os da década passada, quando o Enem surgiu, quando ele nasceu. Hoje, os textos são um pouco mais enxutos, mas invariavelmente o candidato vai ter que encarar 90 questões por dia. E isso é desgastante. E o mais difícil é que os textos que tem na prova, eles não são todos de um mesmo autor. Porque se fosse os textos do mesmo autor, ele ia numa linha de pensamento, ia se adequando. O que é do mesmo autor, isso é muito importante que eles entendam. E a maioria não pensa nisso. O que é do mesmo autor, ou seja, da mesma linha, é a pergunta e a ABCDE. A pergunta e o ABCDE. O Enem tem essa lógica. Texto, pergunta, ABCDE. Texto, pergunta, ABCDE. Texto, pergunta, ABCDE. Esse texto vem de tudo que a gente, de todas as épocas da humanidade. Então, quando ele começa a questão, o ideal é que ele não comece lendo esse texto. Leia a primeira pergunta, para saber o que é que ele vai procurar no texto. Então, ele tem um texto grande, por exemplo, sobre o descobrimento do Brasil. Aí diz que Cabral, Cabrel, Cabril, veio não sei quando, lá de Portugal ou Portuguel, e que chegou em abril ou foi em maio. Diz um monte de coisa o texto. Ele lê o texto todo. No fim, ele pergunta quantos quilos de sal foram consumidos na esquadra de Cabral. Eu estou sendo bem simplório, mas uma pergunta, se a pergunta é isso, se eu li a primeira pergunta, eu ganho tempo, porque eu já vou ler o texto pensando em sal. Quando ele falar que Cabral tinha 17 anos ou 20 anos, não me interessa. Quando ele disser quantas naus tinha na esquadra, não me interessa. Onde é que falou sal? Quase sempre é no fim, o fim do texto. O coração do texto está nos pés. Quase todo o texto do Enem, o fim dele vale ouro. Agora a gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem muitas outras dicas para o Enem 2017. Até já! E hoje no nosso programa estamos falando sobre o Enem 2017. E a partir deste momento vamos saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem traz essas informações para a gente é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia, para vocês que estão nos acompanhando, uma ótima sexta-feira. A informação de hoje é do site JC Online. Enem terá detectores de metal em todos os banheiros. Serão 67 mil detectores de metal, ou seja, um para cada 100 participantes. Do total de detectores, 35 mil vão ser alugados e representará um custo total de R$ 700 mil. Os outros serão fornecidos pelo consórcio aplicador deste ano.
De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o número de detectores é suficiente para fazer a vistoria na entrada e saída dos banheiros das mais de 13 mil coordenações de local de provas. Essa medida foi tomada pela organização do exame para garantir que os candidatos não usarão equipamentos eletrônicos nos banheiros. Só lembrando que as provas do Enem acontecem nos dias 5 e 12 de novembro. E para saber o que pode e o que não é permitido levar para o local de prova, nós vamos ao estúdio do assunto do dia e voltamos agora com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. Tânia falou sobre esse detector de metal, né? Todos os banheiros terão detectores de metal. Mas será que vai ser possível? Por que essa medida, né? Ainda muitos alunos insistem em fraudar o exame, professor, nesse tempo todo, né, de experiência. Já presenciou muitos casos de estudantes tentando fraudar o Enem? De fraudar concurso é uma coisa, é quase que regra. Isso é importante que tenha uma contraposição do Estado, do poder público. No caso do Enem, ele é especialmente muito pior. E eu vou explicar por quê. Porque dos 6 milhões de candidatos, como nenhum previamente escolhe o curso para o qual é candidato, e a gente sabe que existem cursos extremamente mais concorridos, que pessoas dão carro, milhares de reais ou dólares por uma vaga num curso A ou B da Universidade A ou B. Então, qualquer candidato que está fazendo vestibular, fazendo Enem, ele pode escolher fazer a prova do Enem em qualquer lugar do Brasil. Ele pode ser pernambucano e se inscrever para fazer no interior do Amapá, de São Paulo, do Rio. Ele escolhe a cidade onde vai fazer. Então, veja, o país é imenso, são 6 milhões de candidatos e todos são potenciais fraudadores. E aí não dá para se tratar todo mundo como suspeito. Então, o que ele faz? Fiscalização na prova, aí a prova vem com o nome do candidato esse ano. A prova em si que o aluno pega está nominal para ele, dentro do pacote de prova, da sala dele. Tudo que é segurança ainda é pouco, sempre é importante. Aí o que é que ele deve observar nesse caderno de prova? Nome, os dados também ele tem que verificar. Se tiver algum dado incorreto, ele consegue corrigir, ele chama o fiscal e tem esse auxílio, professor? As coisas mais importantes do caderno de provas são a cor da prova. O Enem ele usa 4 cores nos diferentes dias, ele tem que sinalizar essa cor da prova no cartão de resposta dele. Isso aí é motivo de desclassificação, porque se ele não indicar a cor da prova, a leitora, o sistema não vai entender aquelas respostas de qual prova foi, de qual caderno foi. Ele não tem como fazer isso. Então, é indicar a cor da prova e tem uma famosa frase na capa do caderno. E ele tem que transcrever essa frase para o cartão. Esses dois são os principais. Quanto ao nome, a gente que faz o Enem todos os anos, relato de nome errado, de CPF errado, de RG errado, isso é raríssimo, raríssimo. Nunca vi. Eu particularmente nunca vi. Nunca vi. Esse tipo de erro. Mas são erros pequenos. Por exemplo, nos vestibulares que a gente tinha aqui, quando existia da Covest, esse tipo de erro, quando acontecia, bastava chamar o chefe do prédio, bastava chamar o fiscal, que eles colocam alguma observação. Isso não é motivo de exclusão, nem para ninguém ficar aperreado. Levando em consideração a cor da prova, né? Quanto mais intensa essa cor, é porque o nível da prova é mais difícil? Você tem alguma relação? Quem vai pegar essa prova pela primeira vez vai ver uma cor mais clara ali, um amarelo, pegou um azul mais escuro, minha prova é mais difícil? Quer dizer isso ou não? Não, as provas são rigorosamente iguais. O que muda é apenas a ordem das questões, para evitar vazamentos de gabarito. Então, é uma maneira de minorar a possibilidade de vazamento. Só isso, mas a prova é a mesma prova. E gabarito, ele recebe antes, recebe depois, ou no decorrer da prova, e ele deve levar em consideração também o preenchimento, né? Porque depende também da língua, né? Do idioma que ele escolheu. No início da prova, 12h30, começa o exame, o fiscal ele distribui o caderno de questões e logo em seguida ele inicia na sala a distribuição dos gabaritos. O fiscal vai passando de banca em banca distribuindo o gabarito. O candidato assina uma ata e o fiscal entrega esse gabarito na mão dele. Então, essa é a rotina, isso acontece desde sempre. Se eu marquei uma questão errada ali no meu gabarito, eu posso perdeu. Marcar um X e dizer essa aqui para você corrigir? Perdeu a questão. Marcação, ela é
impossível ser mudada. Inclusive, posso até dizer que já vi em vestibulares alunos usando o corretivo, o ROEX, e tendo resultado positivo. Veja, nos tempos em que a gente tinha aqui, o aluno fazia vestibular 2 provas por dia, nos vestibulares antigos da UPE ou da Coveste, e aí alguém trocou o gabarito, marcou física em química, química em física. Quando marcou, apavorou, pintou tudinho e repintou, e foi aprovado. Mas veja, no Enem, primeiro é proibido, tá? Expressamente proibido levar isso. Segundo, se houver o uso, eu não conheço ninguém que usou e que deu certo. Então, marcou um errado, pedir a Papai do Céu que abençoe e que aquela questão seja uma questão que não compute tantos pontos para ele e que ele ia errar mesmo, mas vai acertar as outras e vai ser só alegria. Não adianta sofrer mais. A sofrência aí não serve. Um cuidado importante que o candidato tem que ter é que no primeiro dia, existe, no início da prova de linguagens e códigos, 5 questões de inglês e 5 questões de espanhol. E ele só vai fazer uma dessas. E ele vai transcrever, ele vai passar para o gabarito somente as 5 que ele fez. Já fiz prova em uma sala, um dia em que uma candidata fez as 5 de inglês, as 5 de espanhol, marcou no gabarito as 10 primeiras. Quando foi marcando português, lá no final, faltaram. Ela levantou a mão. Fiscal, estão faltando 5 espaços aqui para preencher. A fiscal, não está faltando no de ninguém. Quando foi olhar, ela fez as 2 línguas. E era para fazer apenas a que eles já escolheram. Não pode mudar mais, eles já escolheram isso. Tem que Outra ler, coisa né, professor? importante aí do primeiro dia é que o primeiro dia tem redação. E redação é muito importante. Veja, a gente tem esse cuidado lá no curso. É um resultado impressionante se você tiver cuidado. Redação tem tempo. Tem aluno que passa empolgado, encantado com a redação. Veja, tem uma folha. Na folha tem uma frase em negrito, que é justamente o recorte do tema. Ele tem que ler bem e compreender aquilo. Depois ele lê os textos auxiliares. Depois ele parte para escrever, prepara o rascunho, faz a prova toda, no fim passar limpo. Ele tem que ter essa logística para não gastar do tempo da prova, em vez de gastar 1 hora e meia com a redação, tem aluno que gasta 3 horas na redação. Depois de se deleitar e fazer uma redação maravilhosa, não dá tempo fazer a prova. É o famoso aluno 900 e pau. Tem uma multidão. Tirei 900 e pau. Não serve, meu filho. Não conte vantagem antes da hora. Espera o resultado do SISU e comemore. Então, divida seu tempo. Programe-se direitinho. Na redação, ele pode fazer essa redação a lápis, depois usar a caneta? Proibido, grafite, não não é lápis. isso. Só com caneta. Só caneta Escreveu, preta. Ele acabou. só entra na prova com a caneta preta. Se errou uma palavra na redação, risca? Risca e continua depois sem pedir desculpa a ninguém, sem precisar botar digo, coisa alguma. Risca, traço horizontal, se botar parênteses ou mesmo sem parênteses, o corretor não perde, não cancela, não prejudica a pontuação dele, não. A redação não é para julgar isso, é para julgar argumento, é para julgar ortografia, é para julgar organização. Isso aí não computa. O que é que zera a redação? Escrever menos de 7 linhas, primeiro passo. Fuga total ao tema. Ele pergunta sobre corrupção e eu falo sobre ética, porque eu gosto mais de ética. Não é para falar sobre o que você gosta, é sobre o recorte, sobre o tema exato. Fora isso, também é um fator que produz quando ele agride os direitos humanos. Muito importante. Ele tem que respeitar os direitos humanos. Então, fuga total ao tema e desrespeito. Ah, mas se for um tema que fale sobre bandidos, se eu disser bandido bom é bandido morto, veja, eu não posso fazer uma coisa dessa. Você pode até pensar, você pensa o que você quiser, a liberdade de pensamento é universal, mas a expressão em um texto argumentativo não é lhe dado, não é lhe facultado dizer tudo que quiser, do jeito que quiser. Então vamos deixar um pouquinho a redação do lado, vamos para a biologia, né? Que vocês são professores de biologia. O que é que pode cair nessa matéria de biologia no Enem? Tem alguma coisa que não deixa de cair no Enem? Todo ano tem uma questão sobre aquele tema? Existem grandes temas que estão nos textos do Enem. Isso existem. Existem temas como genética, existem temas como programas de saúde, doenças, fumo, hipertensão. São temas com relevância social. Isso interessa a todo mundo. Mas é muito importante a gente lembrar que existe o texto, que vai estar... Esse tema vai estar no texto. Existe a pergunta e as alternativas. Então, essa pergunta e as alternativas, isso daí é imprevisível. Imprevisível como?
Ele vai pegar aquele tema que ele abordou, que ele levantou a lebre lá em cima para você e vai perguntar algo relacionado àquele assunto de um jeito que você não esperava. Você sabe, o aluno estudou, o aluno tem vivência daquilo, mas ele vai tentar colocar você para pensar a respeito de algo pontual desse conteúdo que o aluno não esperava. Então, a gente toma muito cuidado quando diz os principais assuntos que caem, porque a pergunta é o que vale. O texto sempre parecem muitos um com o outro. Ecologia, meio ambiente, poluição, isso sempre está contido lá na prova. Já dizia um amigo meu, o que mais cai no Enem é lágrima de quem não estuda. Professor, algumas pessoas se animaram porque a gente falou que tem o texto, tem a pergunta e as alternativas, mas sempre é essa resposta, né, da pergunta está ali naquele texto? Não a resposta, mas a diretriz. É muito importante entender o que é que estão perguntando. É como se fossem várias gavetas e do lado de fora da gaveta tivesse lá a etiqueta. Imagine que você vai abrir uma gaveta para procurar. Abrir a gaveta, vou procurar. Procurar o quê? Não sei. Se eu não sei o que vou procurar, como é que eu vou achar? Então, olha fora, o que é que eu vou ver da gaveta? Então, olha a pergunta, o que é que eu vou buscar no texto? Mesmo que ele não me diga, às vezes é o contrário. Ele dá um texto e diz assim, ó, a pergunta é, contraditando este autor, um outro autor disse que, aí veja, contraditando este autor. Então eu entendi a pergunta, eu quero alguém que negue o texto. Aí eu li o texto, o cara está defendendo que a cor branca é a cor da paz, por isso todo mundo devia vestir branco. Aí a resposta vai ser, contraditando branco não é a cor da paz. Alguém que disse isso, resolveu. Ele contraditou a opinião de cima. Então, entender a pergunta é a chave de mais da metade das questões do Enem. Dá tempo de grifar algumas palavras-chave ali desse texto? Da pergunta também é interessante o aluno fazer isso? Da pergunta principalmente. Dá. Do finzinho do texto e principalmente da pergunta. Dá. É até uma forma dele se manter atento durante a leitura. Né? Tá com a canetinha na mão e grifando as palavras mais importantes. Isso é uma boa dica. Ok, vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muitas outras dicas do Enem 2017. Vamos a um rápido intervalo e até já! Voltamos com mais assunto do dia, hoje falando sobre o Enem 2017. Tem muita gente participando através das redes sociais, muita gente interagindo, mandando perguntas e a gente vai ler aqui algumas dessas dúvidas. Tem uma aqui que a pessoa pediu para não ser identificada, mas quer saber o seguinte, se é possível tirar uma boa nota, ter um bom desempenho no Enem sem ter estudado. Sim ou não, professor? Sim. Bem formado, culturalmente sólido, um indivíduo um pouco mais velho, que fez um bom curso superior, fez alguns concursos públicos, uma pessoa bem formada, na prova, a prova não mede só aquele conteúdo diretamente, mede mais contexto que conteúdo. Tem outras pessoas aqui pedindo dicas. A gente separou aqui algumas telas, algumas informações com dicas e a gente vai começar a repassar aqui com a ajuda dos convidados. Vamos entender um pouco mais sobre essas dicas para encarar aqui a reta final de estudos para o Enem 2017. Ainda dá tempo de estudar um pouquinho, uma revisão básica. Dá, professor? Pouco. Pouco. Não tem como, não é aconselhável nessa época a gente focar mais no que não sabe. Não é hora de pensar, vou pegar tudo que eu não sei e vou estudar a partir de agora. Isso causa muito mais desespero, desestabiliza muito mais. Tem muito mais valor uma revisão do que ele já viu, do que ele já sabe, do que ele já passou, bem feita, do que simplesmente começar a partir de agora do zero algum assunto. O maior ponto fraco que alguém tem são os pontos fortes que ele precisa repor. É aquela história, não posso perder, porque daquilo que eu sei vai ser cobrado. Então, será que é tempo de identificar ali os pontos fracos e não, fazer simuladinho para descobrir onde é que eu não sei, para eu estudar o que eu não sei. Nos últimos dias é hora de estudar muito o que eu sei. Confie nos seus professores, no professor da sua escola, que lhe orientou o ano todo. Ele não vai agora inventar a roda. Ele vai lhe reforçar aquilo que você já é melhor. Quem é muito bom em biologia, muito bom em matemática, muito bom em português, né? Ser bom assim em uma área específica
é um ponto positivo para o Enem ou não? Eu preciso ser bom em várias disciplinas para poder me dar bem nessa prova. Ser bom em alguma área nunca vai ser ruim, né? Isso traz vantagem para ele. Mas a prova do Enem e a nota que o Enem gera para o aluno, o famoso score, o 500, o 670, 780, essas notas, quem consegue boas notas no Enem, essas pontuações, são, na grande maioria das vezes, o aluno equilibrado. É um aluno que ele não é uma cadeira com uma perna bamba. Ele é sólido, é mais vantagem ele ser parecido em todas as áreas, médio, ele tem um acerto de 30, 30, 30, 30 em cada área, do que ele acertar 40 numa área e 15 noutra área. Então, tende a ter uma nota mais consistente o aluno que é mais uniforme, que ele é mais parecido. O equilíbrio, né? Equilibrado, Exato. o aluno equilibrado é muito mais valioso para a prova. E esse formato, né, esse tipo de prova, é muito diferente da prova do vestibular tradicional? É muito diferente. Dá uma saudade daquele tempo do Não, vestibular não tradicional? é saudade, não chega a ter saudade, não. É uma complementaridade. Seria muito bom que o Enem fosse a primeira etapa dos vestibulares do país inteiro e que houvesse um segundo momento onde se vai demonstrar mais conteúdo. Costumo dizer que a lógica de vestibulares muito antigos é aquela bem profundo em alguns pontos e a do Enem é superficial em todos os pontos. Então ele é superficial, ele não aprofunda muito, mas é extremamente amplo. Se bem que tem havido uma certa caminhada do Enem no sentido de conteúdo, tem havido um melhor aproveitamento disso. Claro que tem havido. Então, é importante que o estudante perceba, que o estudante saiba que o que ele sabe é importante, será perguntado. Mas dá uma saudade ali do listão, né? Da divulgação do listão, aquela expectativa. Era uma festa, né? A divulgação do listão da Conveste. Eu nunca fui muito partidário dessa história não, sabe? Posso dizer que há mais ou menos 30 anos que os primeiros lugares de vestibulares da Federal, da Estadual, de Enem, de todo canto, é nosso e a gente não faz nenhum tipo de divulgação. Eu não sou muito dessa festa, não. A festa mesmo é aquele aluno fraquinho que passou em penúltimo. É aquele cara que todo mundo jurou que não passava e que se superou. Para mim, superação é que é a chave para a educação. Eu sou mais. A gente aposta muito mais nisso. A festa da gente é quando a gente vê aquela multidão de médios ultrapassando os gênios soberbos. Quer complementar, Arthur? E a gente fica sem palavras, né? Quem mas tem experiência aqui... Uma coisa importante e interessante disso é que a gente não pode esquecer também de quem não passa. Então, ir para uma festa, fazer uma festa é muito legal. Mas para a família, para o aluno, a dica, a orientação é comemore, vá mesmo, vá para comemorar sua conquista, sua vaga. Mas nós, como professores, que temos muitos alunos e alguns deles não passam, a gente fica um pouco dividido no momento de eu estou muito feliz pelo aluno José que passou, mas Bruno não conseguiu. Bruno merecia tanto e não conseguiu. A gente termina ficando nessa divisão do acalmar o cara que não passou e tentar comemorar, dar um abraço e um beijo no que conseguiu passar. A dor é maior por um que não passa e merecia do que por centenas que são aprovados merecendo. Então, festa para quem passou. Mas a gente não consegue não sofrer vendo 1, 2 ou 3 que mereciam estar lá também. Esses depoimentos só reforçam, né, que o intuito do cursinho não é só o lado financeiro. Tem um lado muito humanizado nesse processo, né, professor? Pergunta aos pais dos alunos. Converse com qualquer pai de aluno que estudou nos últimos 35 anos com a gente, que ele vai lhe dizer, qualquer pai. Não precisa escolher se passou ou não passou, se era escola pública ou privada, se é de medicina, direito, engenharia. É assim, é muito importante que o aluno entenda apoio. O apoio da igreja, o apoio da família, o apoio dos amigos, o apoio da namorada, o apoio do colégio, o apoio do cursinho. É um conjunto de fatores. Se todo mundo se junta, o resultado final é muito melhor. E quando se fala assim, que o estudante não passou, porque tem estudante que tem uma boa nota, né? Dá para entrar em outro curso. Ele não passou no curso que ele queria, né? É bom que isso fique claro, porque tem uma armadilha nessa questão de uma boa nota, porque o estudante às vezes escolhe um curso, é parecido com o que eu sempre quis, mas não é o que você quis. Não é o que você queria, né? Almejava. É o fim do mundo para muitos. Para muitos. Nós temos hoje, pelo menos, acho que uns 100 alunos que no primeiro Enem, segundo Enem, tiveram nota para passar numa coisa que não queria, começar. Eu não quero. Se você não quer, não vá. É pior do que casamento. Case com uma pessoa que você não ama,
Porque depois de 10 anos, 15 anos, você pode suportar essa pessoa. Se seu trabalho for prazeroso, se você gostar, você tem que acordar todo dia sorrindo porque sua profissão é essa. Então, se não é o que você quer, não vá nesse caminho de tomar vaga. Não é só porque vai tomar vaga do outro, não. É porque você vai tomar a sua história. Como é que você vai contar para o seu filho um dia? É melhor lutar. Lute até passar, até vencer. Para todos é possível, mas é preciso dedicação. Uhum. Isso se estende também àquele estudante que está escolhendo aquele curso por conta da influência dos pais. Não é o curso que ele queria, ele está fazendo ali porque o pai quer que ele siga ou medicina ou direito. Ele vai ser frustrado mais na frente. É muito comum a gente encontrar com isso lá no cursinho, se deparar com esse tipo de situação. E aí fica uma dica para a família. Muito cuidado para pai e mãe, você que estiver assistindo a gente, que for pai e mãe, que tiver filho fazendo o Enem, cuidado para você não criar a expectativa de querer curar a sua própria frustração na do seu filho. O que é que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Teremos uma família inteira de frustrados. Por quê? A mãe não vai conseguir, de fato, curar a própria frustração. A filha ou o filho não vai conseguir se formar em algo que não quer. Ou, às vezes, não tem nem ânimo para estudar para aquilo. Então, gera um ciclo, gera um ambiente de estresse, gera um ambiente de pressão desnecessário. O mais importante que a pessoa tem que pensar é: eu me vejo trabalhando com isso daqui a 30 ou 40 anos? Essa pergunta, essa reflexão é muito importante. Ele não tem que pensar: eu serei advogado em 2025. Ele tem que pensar: eu serei advogado, engenheiro, enfermeiro, nutricionista ou médico, eu serei em 2045, 2050. Eu me vejo assim, com 50 anos trabalhando com isso. Se essa resposta for sim, ele está no caminho certo. O professor Fernandinho sempre se viu nessa profissão, né, professor? Médico e também ajudando, Eu compartilhando acho que- conhecimento adquirido. Eu acho que, de alguma forma, eu e quase todo professor que eu conheço, ele tem muito disso. A palavra é gostar de estar perto, de ajudar, de escutar e de influenciar no futuro das pessoas. Acho que é isso. Ok, temos aqui algumas participações, vou repassar aqui mais outra pergunta. Rafaela Silva quer saber se é importante ingerir produtos que contenham cafeína, café também, chocolate. Isso ajuda a dar um estímulo maior na prova? Depende. Se ela toma café todo dia, feito eu tomo. Olha, Rafael, eu tomo café que só a gota. Se você toma café constantemente, você toma café no dia da prova, é bom. Vou levar uma garrafa de café no dia. Você pode ficar tetel. Sabe o que é tetel? É um passarinho que não dorme nunca. Você pode ficar ligadão assim e sua cabeça não funciona. Reaja naturalmente. Você vai para o... É feito... Agora eu estou falando como médico. A mulher que chega... Olha, eu estou grávida. Gravidez não é doença, então Enem não é doença. Você não está sofrendo, não. Você está sonhando, é dia de sonho. Pensa assim, é a porta que vai me levar para a federal. Pense assim, é melhor do que pensar estressado. Então, café, remédio para dormir. Não, remédio para dormir é mamãe acalentando. Conversa com manhinha, faz uma oração em casa, que você vai dormir, que é uma beleza. E Fernandinho e Walter, pior do que ficar tetel, como você perguntou do chocolate, imagine uma pessoa que não está tão habituada a comer chocolate e eu vou comer chocolate para me dar energia. Só que se você comer demais, imagine você durante a prova ter uma dor de barriga. Pronto. Você está Complicado. com dor de barriga e sem dormir, imagina. Tetel e com dor de barriga, desinteria. Vai perder tempo de prova. Perde tempo Corre de o risco prova, de ser passa eliminado. pelo detector de metais não sei quantas vezes, olha desgraceira. Não dá certo não. Não dá certo. Outra coisa interessante, né, que vem à memória também sobre essa prova, em relação à distribuição do tempo, né? Tem um tempo específico de realização dessa prova. Eu tenho como contar quanto tempo em cada questão devo ficar? Posso levar um relógio para fazer isso ou não? Não. O Enem, o INEP, que organiza o Enem, ele não permite que o aluno entre com equipamento eletrônico e não permite que o aluno entre com relógio. Para que ele tenha certo controle disso, a prova, na sala de prova, existe uns adesivos que ele coloca. É o relógio mais analógico que o aluno vai ter contato na vida. Provavelmente é esse. São fichas, são papéis que ficam grudados na parede da prova e a cada meia hora o fiscal vai arrancando cada papel daquele referente àquela hora e ele vai tendo ideia, vai tendo noção que o tempo está passando. A melhor forma dele conhecer a administração do tempo dele na prova é fazendo simulado. Aí é durante o ano, no treinamento, ele vai entendendo que tem questões mais fáceis, que ele ganha tempo, e tem questões um pouco mais elaboradas, que ele vai perder tempo. E a prova nunca vai ser. Não ache que isso vai acontecer. A minha prova vai ser muito difícil.
A sua prova não vai ser aquele ano que só caíram questões difíceis. Não vai ser assim. Nunca foi e não vai ser assim esse ano. Então vai ter questão fácil, que ele ganha tempo, e vai ter questão um pouco mais trabalhosa, que ele vai gastar esse tempo que ele ganhou aqui. E no fim dá tempo. Se ele se depara, né, com uma resposta, uma pergunta mais elaborada, uma questão que dá mais trabalho de resolver, ele deve ficar muito tempo insistindo naquela questão, ou ele tem que relaxar, passa para a próxima e depois volta? O mais comum não é exatamente isso, é um primo desse. Ele começa fazendo a questão e encontra duas respostas. Ele acha que as duas se encaixam perfeitamente. Aí ele trava, calma, você pega ali onde tem o número da questão, número 18, número 20, tu bota ali C/E. Então você sabe que aquilo é C ou E, não tenta destravar agora não. Porque às vezes a questão está te pedindo duas habilidades simultâneas. Ele quer que você saiba ler e contar. Aí você que lê melhor do que conta, leu, ficou entre duas. Vai precisar exigir conta, só que o lado direito do cérebro e o esquerdo agem diferente. E naquele instante você entra em bloqueio. Calma, vá para as outras, mais tarde você volta. Quando você voltar, já leia primeiro a pergunta, não o texto. Aí lê a pergunta, lê a letra B. Lê a pergunta, lê a letra D. De novo, pergunta B, pergunta D. Só isso às vezes sai. Quando não sai, pergunta, texto B. Pergunta, texto D. Aquela dúvida sai desse jeito mais rápido. Se é conta, armei uma conta, eu erro as contas, tem gente que erra, não é a maioria. Eu erro a conta, faço a conta e erro. Aí sabe o que eu faço? Me ensinaram a fazer a mesma conta 10 vezes. Você vai fazer 10 vezes errado. Quanto é que dá 19 menos 4? Aí, 4 para 9, 5, vai 1. Que 4 para 9, 5 vai 1, criatura? Não vai 1 coisa nenhuma. Mas eu me bloqueio, eu repito verbalmente ou mentalmente o mesmo erro. O que é que eu faço? Arme, se você é do tipo que erra contas, não é a maioria, arme a mesma conta 2 vezes. Uma no começo e uma na última página. Só faça no começo. Responda. Se sobrar tempo no final, você vai na última página e refaz as contas. Refaz e confere. Confere para ver se bater, mas refaça noutra hora. Se for naquela mesma hora, você vai fazer a mesma conta errado de novo. Repete 30 vezes o mesmo erro. Tem como zerar alguma parte da prova, assim, matemática? Eu tenho como zerar essa prova de matemática? Só se eu errar tudo? Não, nem se errar tudo. Nem se errar tudo. E eu sou prova disso. Já fiz o Enem em um dos anos, a gente sempre vai experimentar alguma coisa. E há 3 anos eu fui com o intuito de, quero ver se eu sou desclassificado, se eu errar todas. Peguei a minha área, a minha parte, que é de natureza, que eu dominava melhor, a biologia e alguma coisa de química e física, e consegui errar todas. Marcou todas no absurdo. Todas, eu disse, tenho certeza que a resposta é essa, ou desconfio, marquei outra. E a minha pontuação foi perto de 400 pontos. É uma pontuação boa, né, professor? Mas pelo menos não zerou no experimento. Não é zero e nem fui desclassificado. Não. O estudante, como o professor bem falou, pode fazer esse exame em qualquer lugar do país. Ele também pode escolher onde ele quer estudar em qualquer lugar do país, professor? Se eu fiz aqui a prova em Pernambuco, eu tenho que escolher só universidades de Pernambuco para ingressar? Depende da nota dele. Se ele tiver nota máxima, ele pode escolher qualquer lugar. Só depende da nota. Ele pode escolher o lugar onde vai a universidade, o curso que quiser, inclusive escolher de lugares diferentes. Ele pode escolher medicina na USP ou engenharia civil na Universidade Federal de Manaus. Ok, deixa eu pedir licença agora aos nossos convidados, porque eu tenho um recado para você que está em casa, na expectativa. Acontece amanhã na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, né, o grande culto de gratidão a Deus pela abertura do centenário da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. A expectativa é de quase 70 mil pessoas. 70 mil pessoas vão lotar a Arena de Pernambuco, essa é a expectativa. Uma mega estrutura foi montada, um palco com cerca de 1.300 metros quadrados, já está pronto lá na Arena Pernambuco e vai receber também lá nesse local, neste palco, 400 pastores e uma orquestra com 200 músicos e atrás um grande coral, um coral com 1.800 vozes. E para que ninguém perca nenhum detalhe de som e imagem, foram montados telões, 4 torres de som, estão espalhados ali pela arena. Então, para quem não conseguiu se credenciar, pode ficar, né, do lado de fora. Na Praça Sul foi montada também uma grande estrutura. Na Praça Sul com 3 telões, são um mega telão, não são 3. 3 telões, 15 mil cadeiras, então tudo para acomodar você e fazer com que você também participe desse dia histórico. Vale lembrar
que as caravanas já têm horário predefinido para chegarem à arena. Os portões, eles serão abertos a partir das 9 horas da manhã para essas pessoas que conseguiram, né, o credenciamento e para quem vai ficar também do lado de fora. Já quem não conseguiu se credenciar deve usar o transporte público para chegar até a arena. Quem se credenciou vai chegar na caravana com o ônibus e quem não se credenciou vai ficar na Praça Sul, pode utilizar a linha especial do BRT ou também o metrô. Para essas pessoas, o portão será aberto a partir de 1h da tarde. Então, 9 da manhã, só quem vai estar credenciado vai ter acesso à parte interna da arena. E a partir da tarde, quem não se credenciou vai ficar lá na Praça Sul. E durante todo o dia, os repórteres da Rede Brasil de Comunicação passarão informações do evento na programação aqui da emissora. Então, toda a transmissão do evento será feita a partir das 3 horas da tarde. Pela internet, você também poderá acompanhar pelos canais oficiais no YouTube, no Instagram e no Facebook. Você vai acessar IEADPE Oficial e vai ficar por dentro de tudo desse evento histórico. Você não pode deixar de participar desse momento histórico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E com esse recado, a gente lembra, falta apenas um dia, já é amanhã. A gente vai agora a um rápido intervalo e até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Muita atenção e boa sorte! Então vamos ao que interessa, vamos conferir aqui no nosso telão oportunidades de trabalho. Olha só, 4 vagas para mecânico de automóvel. Para preencher uma dessas vagas, ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.400, são 4 oportunidades para mecânico de automóvel. Próxima oportunidade, vamos conferir agora, tem 3 vagas para vendedor interno. Ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.060 é o salário, são 3 vagas para vendedor interno. Vamos conferir juntos agora mais oportunidades de trabalho. 2 vagas para costureira em geral. Ensino fundamental completo também é a exigência. Experiência de 6 meses, R$ 1.012 é o salário. São 2 vagas para costureira em geral. E você que está em casa se interessou por uma dessas vagas? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. O telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte! E agora a gente segue falando um pouco mais sobre as expectativas para o Enem 2017. Você fez a inscrição, ainda não sabe o local de prova, então muita atenção, porque uma das novidades é que não vai chegar na sua residência uma carta, né, informando onde você vai fazer essa prova. O local de prova, você vai acessar aí o sistema do Enem, onde você fez a inscrição, né, o portal do aluno, né, professor Fernandinho. E lá ele vai ter essa informação. Exato. Muita gente já escutei, né? Minha carta ainda não chegou em casa, minha carta não chegou. Será que minha inscrição ela não foi realizada, não foi efetivada? Não é isso. Não, eles foram fazendo paulatinamente ao longo dos anos essa inserção. Então, ano passado, retrasado no outro, o aluno recebia o documento, mas podia reimprimir, podia perder, ele podia fazer outro, podia baixar no celular. Era muito simples. Então, continua assim, só não vai chegar mais em casa. Professor, em relação ao SISU, né, que primeiro você faz a prova do Enem, depois o SISU, e só após o SISU é que a pessoa ela pode escolher, né, qual o curso que ela vai fazer. Nesse momento, muitos alunos recorrem a vocês, professores, professor, minha nota dá para entrar em tal curso, faço isso, não faço. Qual a orientação que vocês repassam para esses alunos? Muito. A gente costuma dizer aos nossos alunos que o ano, nesse caso 2017, ele só vai acabar em 2018. O compromisso da gente, a vinculação nossa, a gente só sossega quando colocá-lo na universidade. E a semana do SISU, ela é importantíssima. A decisão que ele tome
com a nota na mão, o caminho que ele venha a traçar para ele, ele pode conseguir a vaga ou não, de acordo com a estratégia que ele tenha. Ele pode ter uma nota suficiente para conseguir o curso que ele quer, mas em alguma universidade fora, e ele pode não perceber isso. Ele pode tomar uma estratégia errada, deixar a nota dele, eu quero fazer um curso nessa universidade. Só que a gente tem que alertá-lo. Essa nota de corte está maior do que a tua. Aqui não vai dar. Coloque em outra universidade e nessa outra universidade ele consegue. É comum a gente ouvir ao longo dos anos os alunos reclamando, dizendo, poxa, minha nota daria para passar em tal lugar e eu não coloquei e por isso não passou. A nota era suficiente, mas uma decisão errada na semana do SISU terminou tirando dele a vaga. Muitos alunos também falam, não consegui a vaga para o curso que eu quero fazer aqui no meu estado. Muitos usam essa expressão, né? Perdi um ano da minha vida, estudei e não consegui alcançar essa vaga. O senhor acredita que é perder o ano mesmo, professor? Conhecimento não sai na urina. Tudo que eu aprendi vai ser útil. Vamos supor que eu estivesse agora diante de um aluno estudioso, dedicado e que me dissesse exatamente isso. No entanto, quando ele acabou de dizer, imagine que Papai do Céu mandou um anjinho azul me dizer assim, olhe, esse menino não vai passar nunca. Pois eu olharia para ele e dizer, olha, o anjinho acabou de me dizer que você precisa estudar um pouquinho mais, que agora, talvez esse próximo seja o seu próximo ano. Porque quanto mais ele estudar, mais fácil ele vai ter tudo na vida. Se o destino dele for até não fazer aquele curso, se ele fizer outro, mas mais bem preparado, mal nenhum faz estudar, aprender e crescer. Mal nenhum. Vocês também, com esse tempo de experiência, né, em sala de aula, já presenciaram muitos alunos que tentaram conseguiram. Ótimo. Mas outros tentaram 1, 2, 3, 4 vezes até chegar ao objetivo. Sim. É muito comum isso. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vemos gente até com 11 vezes. Veja. Mas, sempre o caminho é dos dedicados. A gente tem exemplos bem interessantes, por exemplo, tem um caso, vale muito a pena mencionar, porque é uma mãe e uma filha. Veja, a mãe acabou de se formar em medicina, a filha acabou de se formar em medicina. As duas, uma na Federal, uma na UPE. E as duas de uma família socialmente baixa, mas de uma gana, uma força, uma vontade que bate no céu. Ou seja, a dedicação. A mãe fez vários anos, a filha passou de primeira, nunca nem soube o quão difícil seria se ela não tivesse passado, porque mexe com amor próprio, mexe com um monte de coisa. Quando as coisas não começam a dar certo, logo de cara, se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou aquele momento. Então é importante lutar. Não é esperar, um dia Deus me ajuda, não. Deus sempre lhe ajuda. Mas é caminhar com força, dizendo, agora vai ser, agora vai dar certo. E muitos alunos, quando têm muita essa força de vontade, né, mas não têm um recurso financeiro para chegar e fazer um cursinho, às vezes eles são acolhidos, né, professor? Tem um projeto social, um trabalho social muito no Fernandinho e companhia? Não só lá com a gente da academia, no Brasil inteiro tem. O grande detalhe é não parar, é pedir ajuda. Veja, há 36 anos, 1980, eu fui a 28 cursinhos da cidade para pedir bolsa. Eu queria ser estudante de medicina. E eu vinha de escola pública estadual, estudando de noite. Ou seja, eu não tinha nada, sabia de nada, tinha feito vestibular, tinha levado pau. Fui ponto de corte. É ir atrás, tenta um canto, vai a 3 lugares, a 5 lugares, a 10 lugares, vá a todos. Mas alguém vai me dar um chá de cadeira. Aguente. Só não aguente o que for agredir sua honra. Se alguém passar para lhe humilhar, se dizer assim, você estuda aqui, eu vou alisar você. Aí você dá as costas, bate o pó da sandália e vai buscar seu caminho. Mas tente, garanto que você consegue, é preciso tentar. Nós temos, na cidade toda, existem vários projetos bons. Agora, é lutar, é não se acomodar, reclamar, deixar de pantinho, ficar em casa. Ninguém me ajuda, você não pede, vá pedir. Tem que bater na porta. Temos aqui a participação do Jurandir Silveira, ele que é de Casa Amarela, ligou para a gente também e deixou a seguinte pergunta, né? Ele fala o seguinte, é mais fácil conseguir vagas em instituições federais de outros estados? Sim ou não? É mais fácil? Na verdade, ele tem que pensar em qual curso. Existe essa grande variação entre os cursos. Entre os cursos, sim. Mas veja, a gente tem que pensar, a gente tem que entender também que Pernambuco é um estado grande, é um estado forte. Então, a tendência da gente é que os pernambucanos ocupem as vagas das universidades dos estados vizinhos. Por quê? Pernambuco tem mais gente. Não é que nós somos melhores, não, mas nós temos um contingente, nossa população é maior. A população de Pernambuco é maior.
Pernambuco é um estado com mais recurso do que os nossos 2 vizinhos de lado, né? Alagoas e Paraíba. Então a tendência é que nós sejamos muito mais exportadores de alunos do que importadores. Por outro lado, se você for atrás em cursos concorridos na Universidade Federal, existem muitos mineiros, paulistas, gaúchos, cariocas ocupando as nossas vagas. É uma característica desse novo modelo de inserção, de entrada na universidade, dessa mobilidade. Isso é bem forte, bem marcante atualmente. Tem outra participação aqui interessante, pedindo para que os professores eles falem as probabilidades de assuntos que vão cair nessas provas, nesses 2 dias de provas. Aqueles que seu professor falou o ano todo. Tudo que seu professor falou várias vezes. Se você quiser uma dica, eu vou dar uma dica interessante. A letra E é de ecologia. Tudo que for de ecologia e meio ambiente tem chance de cair em história, geografia, biologia, química. É de economia. Tudo que for importante para a economia, que gera renda, um projeto, uma criação de peixe que gerou renda. Então, tudo que falar de ecologia, de economia, de evolução, ou seja, de transformações, seja evolução humana, social, política ou evolução biológica. Então, ecologia, economia, evolução são palavras-chave em quase todas as áreas. E se eu vou para linguagens, eu entraria com outro E, que é o engajamento. Tudo que puder agregar socialmente pessoas. A internet cai todo ano. Todo ano cai em questões sobre internet, linguagem de internet. Cai sobre autores voltados para isso. Redes sociais. As redes sociais, sempre. Então, mas não é o assunto, aquele do livro do capítulo 8. Acabou, mudou isso. E a temida redação por muitos, né? Ela sempre parte ali de um problema levantado pela organização da prova, que é o INEP, né? Sempre é um problema levantado. Ela sempre é a atualidade, pode ser um assunto mais antigo. A principal característica da prova da redação, da redação é que ela vai abordar um tema social. Então, se a gente pegar o histórico, ele traz respeito à mulher, a não agressão à mulher. Ele vai trazer problema de álcool e direção. Ele vai trazer problema de imigração. Ele vai trazer problema de emprego. Então, sempre tem esse viés social. Não necessariamente algo ou um tema atual. Por exemplo, teve um atentado terrorista na França e por causa disso cresce a chance de cair esse tema. Não é por aí que caminha. Pode ser que seja abordado esse tipo, sim, mas sempre com um contexto social voltado. Lembre-se, a prova é uma prova nacional. Então, tem que ter alguma relevância para o país inteiro da gente, não só para uma região, não só para um lugar. E dessa redação, né, é bom a gente lembrar que essa produção textual ela vai de 0 a 1000 pontos, né, professor? Exato. Muitos alunos conseguem chegar até 1000 pontos nessa redação? Consegue, sim. A gente tem tido todos os anos alunos chegando em 1000 e muitos chegando perto disso, 900, 920, 940, só que é sempre importante ter o cuidado. Essa prova não pode ser feita em 3, 4 horas, gastar a manhã inteira, a tarde inteira fazendo essa prova. Ele precisa dividir o tempo. Então, as notas de redações, em geral, são boas. Em geral, eles são generosos, são benevolentes nas correções. De um modo geral, isso acontece. Agora, é uma nota que vale de 0 a 1000 e as outras não. Isso tem uma importância de você entender, veja. Das notas, aquelas que decidem a vida do cidadão, normalmente estão no segundo dia de prova. É natureza e matemática, que ele pode ultrapassar 800, 900, até 1000 pontos e a maioria dos concorrentes vai ficar bem longe dele. Então é o diferenciador. Ele tem que entender que terminou o primeiro dia, joga a toalha e corre para frente. É correr com toda a voracidade rumo ao segundo domingo, dia 12 de novembro, é o dia da comemoração. É um texto dissertativo, argumentativo, né, professor? A redação, sim. Tem que ser. Então, não é um texto do jeito que você quiser. Eu adoro fazer quadrinha. Eu poderia fazer minha redação assim. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Você vai levar pau, infeliz. Não, você precisa fazer uma dissertação. Seu professor de linguagens e redação pode lhe orientar. Você precisa escrever dissertando, é um tipo de escrita. Mais que isso, tem algumas obrigações. Você precisa, a competência 5, veja, são 5 competências. A primeira é linguagem culta, então escrever com a linguagem correta, com ortografia, com pontuação. A segunda é a adequação ao tema. A terceira é argumentos que são trazidos. Em resumo, o grande tchan
é a quinta competência, que é elaborar propostas de solução. Eu tenho que fazer uma proposta que seja possível, que seja respeitosa, que seja lógica e que responda às coisas que eu mesmo perguntei na minha redação. Na minha redação eu levanto problemas e na minha conclusão, vou chamar de conclusão, eu elaboro propostas para responder adequadamente essas perguntas. Ok, deixa eu pedir licença aqui mais uma vez aos convidados. A gente lançou uma pergunta no começo do programa, a nossa enquete, e vamos ver o resultado. Olha só, a pergunta foi: você costuma intensificar a rotina de estudos agora na reta final para as provas do Enem? 42% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que costumam, né, intensificar esses estudos, e 58% falaram que não, costumam, né, na verdade, desacelerar essa rotina de estudos. A você que ligou, participou, muito obrigado pelo seu carinho de sempre. Estamos agora na reta final do programa, é o momento de agradecer aqui a participação dos convidados. Professor Arthur Costa, professor de Biologia do Centro de Estudos Fernandinho e Companhia. Muito obrigado pela participação. O último recado, fique à vontade. Eu é que agradeço o convite mais uma vez. E o último recado da gente, para todo mundo que estiver em casa que for fazer prova, é que se tranquilize, vá para a sua prova, tenha fé que vai dar tudo certo. Você fez muita coisa durante o ano, então isso é o mais importante. Daqui para frente é desacelerar um pouquinho, é concentrar-se na prova e para o grande dia, como o Fernandinho mesmo falou, dia 12 é o dia de fechar com chave de ouro esse ano de 2017 e esperar o SISU para comemorar. Mais uma vez, muito obrigado, Arthur. Também queria agradecer ao professor Fernandinho Beltrão, ele que é professor de Biologia e proprietário do Centro de Estudos Fernandinho e Companhia. Professor, muito obrigado. Também um último recado, fique à vontade. Sou eu que agradeço, somos nós que agradecemos. Para a gente é uma honra, é uma alegria poder falar com as famílias, com os estudantes, com as pessoas. Tenho certeza que iniciativas desse tipo poderiam mudar o nosso país. Se a gente tivesse em todas as TVs, em todos os canais, em todas as rádios, muita comunicação de educação. Educar é a solução para o país. Obrigado por assistir a gente hoje. Mais uma vez, muito obrigado. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, às 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você e a toda a sua família, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!